Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o professor Hertz Wendel, professor do curso de comunicação aqui da UFPR. E nós somos esse projeto, o Floresta Deliveries. É um projeto que a gente traz aí um diálogo com profissionais do mercado, profissionais da área de comunicação, para poder trocar informações agora com os alunos, com o pessoal de comunicação, relações públicas, jornalismo e publicidade. E, claro, hoje a Web Palestra Floresta Deliveries, ela tem a sua última edição e a gente vai fechar com chave de ouro. Quem que a gente está trazendo hoje? Sabe aquelas coisas quando a gente fala assim de, sabe, gerenciar crise? Já é uma treta do tamanho do mundo, né? Agora imagine você gerenciar crise numa prefeitura, né, de uma cidade. É pior ainda, né? Então nós vamos trazer um pouco, vamos bater um pouco de papo aí, uma conversa aí bem franca com um profissional que ele é social media da Prefeitura de Araucária. Ele é o Elias Teixeira. Deixa eu só falar o currículo do cara para vocês terem ideia. O Elias, então, ele é formado em marketing pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ele é Leader and Professional, também é formado em Leader and Professional Coaching pela ACT Coach Internacional. Atualmente é social media da Prefeitura Municipal de Araucária e gestor de marketing digital de empresas de vários segmentos aqui de Curitiba e do Brasil. Vai trazer hoje um assunto sobre, o papo dele hoje é sobre os desafios do marketing digital em tempos de crise e como que vocês, estudantes das áreas de comunicação, podem gerar autoridade em meio à corona crise. Então, com vocês, trazendo agora, batendo papo, Elias. Elias, muito bem-vindo, rapaz. Fala, professor, beleza? Tudo bem com vocês? Ótimo. Cara, a tua experiência na prefeitura, ela vai trazer muita informação aqui para os alunos, muita coisa vai ser legal hoje e que você vai poder trazer para eles, hein? Você falou de treta, cara, treta é a palavra certa para esse meio. A gente resolve problema o tempo todo. É muito incêndio para apagar numa prefeitura? Cara, é bastante. Porque assim, imagine que você está numa empresa, na comunicação de uma empresa que é gigante, como uma prefeitura, e essa empresa tem várias empresas dentro, que são as secretarias. Sim. Então, cara, é algo assim surreal. Eu tô como social media ali há 3 meses, indo pro 4º mês. Então eu entrei no dia, eu brinco até na sexta-feira 13, entrei na sexta-feira 13, comecei de verdade lá no dia 16 de março, e daí, cara, no dia 21 deu o bug do Corona Crise. Corona Crise, cara, você falou, acho que essa etimologia, esse neologismo, ele é bastante conveniente nesse momento que a gente está passando. Elias, eu fiquei sabendo que você começou como estagiário na prefeitura e hoje você foi contratado, então. Então, até vou mandar um abraço aí pro Rafael, que é nosso amigo, é o nosso amigo aí, e ele é o jornalista da prefeitura. E em 2015, quando eu estava na Tuiuti, o que aconteceu? Eu tive que fazer um estágio. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer um estágio sem receber. Eu não vou fazer um estágio que não seja remunerado. E eu estava prestando serviço para a prefeitura de Curitiba, no período lá que todo mundo brincava lá sobre a Prefis e tal. Aí apareceu essa oportunidade lá para eu ir trabalhar na prefeitura de Araucária. E o engraçado que o Júnior Ops, que era o meu diretor na época, que era meu secretário na época, na verdade, que é secretaria, né? Ele foi me chamar porque eu batia demais, eu brigava demais com o prefeito da época. Brigar com o prefeito? Eu fazia uns vídeos falando mal dele, cara, dei apelido pro prefeito. E assim, é uma cidade que ela é uma potência industrial, ela é grande, mas ela tem uma mente bem de interior, apesar de estar do lado de Curitiba. Então, assim, tudo que você fazia dava um impacto muito grande. E aí o prefeito não queria na época, falou, não, Elias não, você tá maluco. Aí até eu brinco que tem uma estratégia que ele deve ter falado assim, ele não me falou isso, mas ele deve ter falado. É melhor ter ele trabalhando com a gente o período de estágio, que é menos tempo dele batendo na gente. E aí ficou legal. Aí eu virei estagiário na prefeitura, fui para cuidar das redes sociais,
E ali fiz amizade com o Rafael, que me apresentou para você, inclusive, e eu comecei a trabalhar lá. Fiz o estágio, fiquei tipo de março a novembro, terminei meu estágio, acabei a faculdade, e depois de um tempo agora eu volto lá como social media da prefeitura. Então é bem legal, assim, porque passei como estagiário, tinha um pouco de liberdade, porque eu já era um profissional do mercado, né? Então, assim, antes de começar, eu fui fazer a faculdade, mas já sabendo o que eu queria nela, né? Até uma das coisas que eu vou falar é como que esses estudantes hoje podem sair da faculdade com autoridade. Ótimo. Por quê? Eu não passei por isso, mas eu vi a maioria das pessoas que estudavam comigo, os mais jovens lá, que não estavam no mercado, tendo dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. E existe uma receita de bolo para você, se você fizer isso, com certeza, tipo, depois de um semestre você está contratado. Ótimo, então a gente vai saber essa receita hoje, hein? Que olha, eu estou precisando que caso alguma coisa aconteça nessa pandemia que a gente não sabe para onde vai, então eu quero saber a receita de bolo também, que eu quero, vai que, né? Eu precise aplicar esse bolo aí para voltar para o mercado, né? Nós vamos trocar mais umas figurinhas aí, essa parte de neuromitologia me interessa muito. A neurose está em alta no marketing da comunicação, hein? Então, tranquilo. Elias, então só para antes de passar a bola para você, dá uma palhinha aí, que tipo de treta que você enfrenta no dia a dia na prefeitura, nas redes sociais? Cara, tudo que você posta, você apanha. Existe uma parada, uma coisa que a gente fala no meio no meio político, que assim, hoje eu sou mais técnico do que político. Mas eu sempre fiz parte de movimento estudantil, fui diretor-presidente de Grêmio Estudantil, aí eu fui para a faculdade, participei de DCE, fui parte de diretoria de DCE, então eu sempre fui no meio político. Aí chegou um momento que o atual prefeito aqui chegou um dia e falou assim, eu trabalhei na campanha dele e a gente perdeu uma eleição. Só que a gente ganhou uma eleição perdendo, porque a gente já tinha certeza que ia ganhar a próxima. Porque assim, foi muito apertado, tem toda uma história por trás disso. E ele falou uma frase, que só ia trabalhar com ele quem fosse técnico. E eu não estava formado na época, eu era formado por uma escola de profissionalizante, eu não vou fazer merchan, mas eu estava lá e tal, não me pagam nada, então deixa quieto. Aí, beleza. Mas fica ali no centro. Fica no centro e lembra a Europa. Aí, bem tranquilo, aí eu cheguei, falei, cara, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí, cara, falei, quando eu volto agora, daí eu me formo, volto, trabalho numa agência, inclusive a Letícia Herman, que é professora aí da Federal, também é minha parceiraça, foi minha professora. Eu tive um cara muito parceiro, e foi meu mestre, assim, que é o Ademir Lara, que me ensinou muito no marketing digital. Ele ensinou a base bem feita. E depois de muito tempo agora trabalhando com essas empresas, eu tive que voltar para uma coisa, fazer o básico de novo. Porque a gente acha na área da comunicação que a gente tem que fazer milagre. Não, a gente tem que fazer o básico bem feito e colocar um tempero. E é essa parte desse tempero que faz toda a diferença no mercado. Inclusive, ontem a gente conversando, eu vou falar para eles, né, para esses alunos, que eles já, primeiro, para de achar que é festa, porque não é festa. Quando eu fui para a faculdade, eu arrumava treta na faculdade. Porque a primeira coisa que eu entrei lá, eu sabia que quem estava do meu lado não era meu amigo, não ia ser meu colega, ele era meu concorrente. Então, eu já cheguei lá pensando no cara meu concorrente. Ótimo. Meu concorrente. E outra coisa, já anotem aí e coloque, se você tem mais de 3 amigos, quando terminar a faculdade, você é um profissional medíocre, para não falar que é uma outra coisa. Por quê? Porque se você tem muito amigo lá dentro, você não é o melhor que você pode ser. Você tem que usar a universidade, ainda mais nós da área de comunicação, e não é querer virar uma selva, é uma selva. Quando você for para o mercado, você não vai ter uma semana para entregar trabalho. Você não tem uma semana. O teu job é de um dia para o outro, quando não é no mesmo dia. Sim. E essa realidade ela cai na tua cabeça. Concordo contigo. Ela te arrebenta, porque você não está preparado. Porque você sai e você acha que você vai ter uma semana.
E aí tem aquela sacada para todo mundo que é da área de comunicação, sabe que o bloqueio criativo é direto. Então você tem que saber que você vai fazer uma peça ou um trabalho, um job lá, que vai ser extremamente criativo, uma vez ou outra. Porque normalmente você vai fazer o que você tem de estratégia, o que você tem de base, que você aprendeu na faculdade e que você coloca o teu tempero, que são as experiências da tua vida. Aí começa a ficar louco. Isso aí que você está falando, Elias, é muito legal, porque tem alunos que falam assim, professor, você gosta de colocar os grupos um contra o outro, né? Eu falo assim, não, é competição saudável. Então, vocês vão encontrar um mundo lá fora muito pior do que só uma briga entre grupos e disputa entre grupos né, de um job, de um projeto na sala de aula. Né? Mas que legal. Certeza. Elias, eu vou passar a bola para ti agora. Vamos lá. Agora, tá? Então, até às 8 horas, aí temos aí 50 minutos. Então, gente, aproveita então o Elias, e que tem muita experiência e que tem toda essa filosofia, porque é um cara que está no mercado e ele está cada vez mais se aproximando aqui da academia também, né, Elias? Vamos quebrar tudo. Vou me apresentar primeiro, só vou entrar rapidinho aqui no Instagram, que como qualquer social media, eu tenho que fazer uma live minha aqui para avisar a minha galera que eu tô online, né? Claro. Se você não divulgar teu trabalho, ninguém vai divulgar para você não, meu querido. Tá certinho. Adicionar star. Vamos lá. Então, beleza, galera. Seguinte, meu nome é Elias Teixeira, como o professor Hertz falou. E olha, o do Faustão, o Hertz, né? Como ele falou, meu nome é Elias Teixeira. Sou formado em marketing pela Universidade Tuiuti do Paraná. E depois de muito tempo, cara, quando eu fui fazer faculdade, eu já fui preparado para a faculdade, mas pensando no mercado. E como que eu fiz isso? Eu fiz 1 ano de publicidade, 1 ano e meio de publicidade, fui fazer jornalismo, e só que assim, eu era um ótimo começador e um péssimo terminador. Só que com isso eu fui pegando experiências, e comecei a trabalhar em 2008 na área de comunicação. Comecei a trabalhar em 2008 num jornal, com um amigo meu que era o Marco Zero. E nesse jornal eu aprendi algumas coisas. Lá era muito feeling. Então era o que você acreditava, eu era editor. Então, depois fui para o Gazeta de Araucária e fui fazer outras coisas. Até que eu entendi que o mercado digital ia dar um boom. E quando eu entendi isso, eu fui atrás para me tornar mais técnico. Como se tornar mais técnico? Ter mais conhecimentos, eu sou mais generalista. Eu não sou um especialista numa área só. Eu fui buscar várias coisas. Então, vou buscar conhecimento em vários setores da sociedade, inclusive que eu venho do meio político, e depois para organizar algumas coisas. Quando você organiza esse pensamento e você tem clareza de propósito, fica muito mais fácil as coisas, tá? E assim, hoje eu vou falar de como é ser um social media e vou falar um pouquinho de gestão de crise. Fora isso daí, eu vou falar sobre algumas outras coisas que você precisa hoje saber para você ser um bom profissional no mercado. Tá ok? Então, pode passar aí, professor. Eu vou falar sobre social media, os desafios do marketing no meio de uma pandemia. O que é gestão de crise? É resolver problemas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se você não entender de resolver problemas, você vai ser mais um profissional no mercado. Eu sigo algumas pessoas, eu sigo bastante gente no Instagram. Eu uso o Instagram para quê? Para buscar conhecimento. E aí eu sigo alguns caras que eu vou marcar para vocês ali depois, como Pablo Marçal, alguns caras, que eles falam sobre o quê? Todo problema tem uma solução? Não. Todo problema tem uma recompensa. E se você vê como recompensa, com certeza fica muito mais fácil de você levantar de manhã para tentar resolver as coisas do dia. E como profissional de comunicação que vocês vão se formar daqui a um tempo, a primeira coisa que vocês têm que saber é que você tem que ser um bom solucionador de problemas. Ok? Passou. Opa, só um minuto, cadê minha tela? Então vamos lá. Uma das coisas que vocês vão ter que entender que fazer marketing em tempo de crise é avaliar cenários, definir prioridades, adaptar estratégias, identificar oportunidades.
atuar de maneira estratégica eficiente. Ou seja, você vai ter que pensar no curto prazo, vai ter que pensar no médio prazo, mas com toda certeza tem que pensar a longo prazo. Tem um cara que eu sigo que é muito bom em marketing, que eu aconselharia vocês a verem, que é o Pedro Superti. E ele que começou com essa história de coronacrise. Por que ele começou com isso? Porque todo mundo pensou no impacto da doença. Só que, como que eu posso te falar? Ela é uma onda. O coronavírus é uma onda. E tem 3 tipos de pessoas nesse momento. Tem quem para, fica paralisado. Tem quem foge, ele vai correr. E tem quem enfrenta, que vai pegar a prancha dele lá e vai surfar essa onda. E outra coisa que a gente tem falado muito nesse meio é que, eu acho que vocês já viram a dança das cadeiras. Nesse momento, a música está tocando e tiveram que se levantar. Tá todo mundo de pé na dança das cadeiras. E quem estiver mais preparado e mais perto das cadeiras quando acabar esse momento da crise do corona, não a crise econômica, não a crise para o empreendedor aí, mas quando acabar essa parte sanitária, com certeza quem estiver mais preparado vai resolver. Gestão e pandemia. Como enfrentar a crise do coronavírus? Uma das coisas que vocês vão ter que entender é que é muito delicado esse campo desconhecido. O coronavírus, ele trouxe o quê? Desconhecimento. Ninguém sabe o que fazer. Então, os mercados fecharam, as empresas fecharam, entrou em colapso o meio político. Então, a gente hoje tem uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, e a gente tem um monte de problema que está resolvendo com isso. E ela está como que ela está afetando? Ela impôs o fechamento de vários negócios, como microempresas, pequenos e médios negócios. Os grandes não foram tão afetados até agora, mas o que isso está trazendo para a gente? A gente está tendo que ser mais criativo. E como você tem que ser mais criativo, nada melhor do que você ser dessa área hoje, que é a área da comunicação. Nesse momento, está tendo muita... Vamos por fake news. Tem muita mentira sendo contada. Então, nesse momento, você, que é um aluno da área de comunicação, você pode fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. Que é o quê? Falar a verdade, compartilhar a verdade e você levar a tua verdade para os meios de comunicação. Não sei se vocês concordam comigo, mas o que vem acontecendo? O que vem acontecendo de um tempo para cá? Acabou aquela situação das grandes mídias. Hoje, se você quer falar com alguém, um exemplo. Eu quero falar com o Faustão. Você vai lá no Instagram dele e manda uma mensagem direta para ele pelo direct. Eu quero falar com o Luciano Huck. Você vai falar diretamente com ele. Eu quero falar com o Olavo de Carvalho. Você vai falar direto com ele. Você quer falar com o pessoal da esquerda. Você fala direto com ele. Então, direita ou esquerda não existe mais. Existe quem caiu para dentro. O marketing digital está mudando a história. Está mudando totalmente a história. Só que se a gente não se preparar e não falar a verdade, isso vai ter grandes impactos, tá? Eu pontuei algumas coisas que a gente tem que entender, ainda mais falando de negócios. Eu vou agora totalmente para o mercado, tá? Por quê? Eu venho do mercado, estou social media, mas a gente precisa entender algumas coisas para resolver crise. A primeira coisa, para você se livrar de uma crise, ou pensar melhor e conseguir resolver as tretas que vão aparecer para você, é estabelecer uma equipe para tratar de emergências. Eu vou trazer agora um exemplo na Prefeitura de Araucária. Uma das coisas que a gente tem agora acontecendo é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a doença, tem a parte econômica, tem um monte de coisa acontecendo no meio do caos. E o que você tem que fazer? Primeira coisa, um comitê para que você consiga controlar a crise, tá? Manter a comunicação com transparência. Você tem que manter a comunicação e transparência ativa. Você não pode tentar enganar. Você não pode tentar dar jeitinho. O que você tem que fazer? Falar a verdade. Se você fala a verdade, no começo você vai apanhar, você vai ser criticado, existem os haters. Mas do mesmo jeito que existem os haters na internet, eu brinco que existem os lovers.
Por quê? Sempre vai ter quem te defenda, tem quem te ataque, ainda mais no meio político, né, que tem muita oposição, estamos chegando numa eleição, mas tem algumas coisas que vão acontecendo agora que está mudando o conceito brasileiro. As pessoas não estão mais aceitando aquele jeitinho brasileiro. Então, falar a verdade, ser transparente, é o segundo ponto aqui, mas eu falaria que seria junto com o primeiro. Terceiro, conserve o bem-estar físico e mental dos colaboradores na gestão de pessoas. Então, o que você vai ter que fazer? Não basta você ficar falando só ou tentando resolver o problema. Você tem que manter todo mundo calmo. O caos, ele não funciona para a galera da comunicação. Para o nosso meio de comunicação, não adianta ficar mantendo em caos. Mas se você mantém a comunicação de uma forma transparente e você fala a verdade, fica muito mais fácil. Um exemplo, nós aqui na prefeitura, a gente faz boletins diários. Ou melhor, a gente faz de segunda a sexta. Então a gente faz durante a semana boletins diários. E no começo, quando a gente começou a falar dos casos, as pessoas, a gente colocava lá 10 casos a mais, tinha 5 casos e não tinha nenhum óbito. O que a gente estava sendo atacado? Eles estavam falando pra gente que a gente estava enganando. Parecia que as pessoas queriam que falassem de morte. Só que o tempo foi passando. Um dia depois do outro só foi aumentando os casos. Só que ao mesmo tempo que os casos estão aumentando, tem gente se curando. Como que você resolve esse problema? Falando a verdade, porque logo as pessoas vão entender. Próximo passo, tratar cada situação de forma pontual. Então, aconteceu o primeiro óbito do coronavírus. O que a gente fez? Pontuou, primeiro óbito. Aconteceu o segundo. É outro óbito, não é mais um óbito. É um outro óbito. E quando a gente começou a entender esse jogo e começou a falar somente a verdade, meu secretário ele dá muita liberdade pra gente, que seria um diretor de uma agência, aqui é o secretário. O que acontece nesse caso? Ele deu muita liberdade pra gente falar o que a gente acredita e o que a gente leva de verdade. Então a gente começou a tratar de forma pontual. Aumentou o caso? Ok, vamos falar do caso. Aconteceu um óbito, mas a pessoa tinha comorbidades? Ok. Aconteceu uma que não teve essa comoção, porque é uma pessoa que não tem o histórico de atleta, que tinha o histórico de atleta, o que a gente falou? Falou a verdade. Falar caso a caso, cada coisa. Então, o que acontece? O quinto ponto para uma crise é preparar o caixa da empresa. Por quê? Se você não tiver caixa e não tiver um poder financeiro, você vai ter um pouquinho de problema. Inclusive para se defender de marketing, no marketing com coisas mentirosas. Ah, Elias, eu não tenho caixa. Diminua o lucro para fazer caixa rápido. Com isso, você pode investir um pouco mais em marketing. Um dos grandes problemas de muita empresa é o quê? Essas pessoas pensam só no momento. Quando você tem que pensar um pouco à frente. E às vezes você pagar as contas já está ótimo, tá? E em momento de crise a primeira coisa é segurar tudo. Uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que entender em momento de crise é essa frase aqui. Acalme-se, pois vai passar. Por que você tem que pensar sempre nisso? Eu falo que tem que ser tipo um mantra. Respira fundo e fala, calma, porque vai passar. Então a gente tem que estar calmo para pensar em estratégia de mercado, estratégia de comunicação, estratégias para acalmar não só o nosso cliente, não só o nosso fornecedor, todos os stakeholders, mas passar calma para todo mundo. Esse momento a gente está com medo. E o medo, ele atrapalha. O medo demais atrapalha. Medo é bom, mas demais atrapalha. Em uma situação de crise, sujeita a rápidas mudanças, as empresas precisam de um plano proativo para ajustar e adaptar como lidar com suas equipes. Falam com seus clientes e gerenciar suas marcas. Então saiba, adaptar sua estratégia de marketing durante a pandemia. O que você vai ter que fazer? Guarde isso. Adaptar sua estratégia.
Mas isso não é só em tempo de pandemia ou em tempo de crise. As empresas hoje, o marketing dela tem que ser mais híbrido. Porque se ela não conseguir mudar em curto prazo, ela vai ter problema. Eu não sei se vocês já se tocaram, mas o mercado digital mudou toda a história. Quem não estava no mercado digital antes da pandemia, teve que entrar às pressas. E quem entra às pressas erra demais. Vocês podem ver que quem estava mais tempo trabalhando com marketing digital provavelmente está tendo mais resultado. Por quê? Porque ele já estava no campo de batalha lá atrás. Ele já tinha testado o certo e o errado para ele, né, para a marca dele. Então, quando isso acontece, fica muito mais fácil você controlar. E quando veio o caos, que veio todos esses problemas, quem já tinha trabalhado com isso ficou muito mais fácil para ter resultado mais rápido, para ter aqueles insights que vão mudar a história da empresa dele. Inclusive quando estava fechado. A tendência de dar lockdown no Paraná é grande, porque a gente está no meio do inverno. Como que uma empresa vai resolver o problema dela se ela estiver fechada? Então, tem algumas técnicas lá que as pessoas vão ter que buscar. Então, adaptar sua estratégia de marketing na pandemia. O que é isso? São mais 4 pontos. Adaptando como os clientes percebem sua marca. Se tua empresa não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, não tinha LinkedIn, não tinha outras ferramentas de marketing, com certeza a empresa teve problema. Por quê? Porque ela era vista como uma empresa mais quadrada, vamos dizer assim, uma empresa lá da velha guarda. Quando ela se obrigou a entrar no marketing digital, provavelmente, vocês vão lembrar disso que os professores falam, que os sobrinhos foram cuidar. Eles mesmos foram cuidar. Então, depende como que você trabalha a tua marca, você vai ter um problema bem sério, tá? Deixa eu tomar uma aguinha e atualizar aqui para eu ver aqui, para eu me ver na tela, para ver o que está rolando. Outra coisa que é importante para adaptar ali é o quê? Planejamento de cenários. O que vai acontecer? Você está no meio da crise. Imagine você se formando agora ou já trabalha na área. Pense nesse cenário. Você, tudo funcionando, fechou tudo, voltou a funcionar, começou a virar o comércio e de repente fecha tudo de novo. Qual seria a tua ação? Como que você trabalharia se você está acreditando num cenário que tudo vai melhorar? Então você tem que planejar cenários. Você que é jornalista, você que é publicitário, vai ser publicitário, já é, né? Tá na matéria, tá no curso, tá na faculdade. O que eu diria para você fazer? Prepare cenários. E se fechar? E se voltar a fechar? E se abrir e daqui 30 dias fechar de novo? Como que a gente vai trabalhar a marca, vender produtos? Será que eu vou conseguir ficar entregando, fazer delivery? Será que eu vou conseguir fazer drive-thru? Será que eu vou conseguir fazer a pessoa vir buscar só no balcão? Eu vendo roupa, Elias, eu não tenho balcão para a forma de um restaurante. Será que adianta eu colocar tudo numa mala e mandar na casa do meu cliente? Então são cenários que a gente tem que pensar para evitar ter problemas maiores. Problemas todos vamos ter, mas a gente tem que tentar diminuir o máximo possível, tá? Considere as mudanças no sentimento e no comportamento do cliente. Ouvir o cliente e equilibrar sua resposta. Como que seria isso? Talvez você não tinha um canal mais direto com o teu cliente. Aí você se obrigou a ter um WhatsApp. Mas só que você não responde a pessoa. O que as pessoas têm que entender no marketing digital? Quando você montar teu Facebook, teu Instagram, a primeira coisa que você tem que pensar é que ela é a extensão da tua empresa. E tua empresa é a sua extensão. Quando você está na rua, eu vou desmistificar uma coisa aqui. Falam, tem um horário certo para você fazer postagem. Claro, você consegue analisar lá com as métricas
que horário que o teu cliente quer ver as coisas. Ah, meu cliente vê mais minhas postagens às 2 da tarde. Então aquele horário é melhor. Só que existe um nível, existe um ciclo de vida de postagem. Se você postar às 2 horas, talvez você não seja visto. Então o que você tem que pensar? Como ouvir teu cliente, equilibrar a resposta, e tua resposta tem que ser rápida. Por quê? A vantagem do marketing digital é que se você fez uma postagem às 10 da manhã e ela não está dando resultado, você pode postar às 2 horas da tarde uma coisa diferente ou até quebrar os preços. Então as coisas podem mudar muito rápido. Então se você conseguir, você com as métricas, você ouvir o teu cliente e você tiver uma resposta equilibrada, seja um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, você consegue ter resultados melhores, tá? 4. Antecipar impactos operacionais. Gerencie suas promessas, crie capacidade de atendimento ao cliente, aumente a entrega digital, otimize o orçamento de marketing. O Facebook e o Instagram, todos vocês provavelmente saibam, é do mesmo dono, é do mesmo grupo, que é o grupo Facebook. E também tem o WhatsApp. O que eu falo? Quem quer ter mais debate, vai para o Facebook. Quem quer só expor mais imagem, usa mais o Instagram. Mas ambos, eles se completam e te levam para o fechamento de venda. Ah, Elias, mas eu não vendo nada. Se você não vende nada, você está maluco. Você vende tua imagem. Quando você for procurar emprego, você vai ter que levar um currículo. E como que a gente pode fazer isso? Gerenciando promessas. O que é gerenciar uma promessa? O que você oferta? Aí eu na faculdade falei que eu não ia usar os 4Ps porque os 4Ps estavam ultrapassado. Mas eu aprendi quando fui para o mercado que os 4Ps são a base de tudo. Produto, preço, praça, promoção. Promoção não é promoção de preço, não é oferta. Promoção é como você comunica a tua empresa. Essas ofertas, elas estão no preço. Então, quando você pensa em produto, preço, praça, promoção, a praça está muito mudada. Então, a internet te levou para qualquer lugar. Você vende para qualquer lugar se você tiver uma forma de entregar rápido. Ou de uma forma melhor de entregar. Quando você criar essa capacidade de atendimento ao cliente e você começar a entregar mais digitalmente, com certeza você vai ter muito mais resultado. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é separar uma fatia desse valor para investir em marketing. O Facebook e o Instagram, o investimento mínimo dele é R$5. R$5 por dia. Se eu não me engano, tá agora. R$5 por dia. Se você investir R$5 por dia em um post, se você postar todo dia, você vai fazer 30 posts de 31, R$150 por mês. Se tua empresa, aí eu falo você como marca, eu, aluno de uma universidade, querendo daqui 6 meses trabalhar numa agência X, eu usaria R$150 de investimento, ia fazer postagem e ia investir. Por quê? Porque eu consigo atingir aquelas pessoas. Atingir um diretor, atingir alguém que você confie naquela empresa para você trabalhar lá. 5º, adapte o plano de marketing. Programas baseados em eventos. Elias, não pode ter evento agora, não pode ter aglomeração. Mas como não pode? Você pode criar um grupo no Facebook, você pode fazer uma live no Instagram e transformar isso num evento e transformar isso, mostrar a tua cara, mostrar a tua marca, falar ao vivo com as pessoas. Elias, eu tenho vergonha. Cara, começa a fazer pensando em uma pessoa. Se você fizer uma live e conseguir falar com 5 pessoas, com certeza essa média dos 5 que vão começar, que você convive, vai te levar muito mais longe. Forneça conteúdo atraente. Eu vou pegar aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp, porque eu não lembro de cabeça. A gente fez uma pesquisa agora, desde janeiro, quais são os conteúdos que são mais procurados na internet. E dentro deles estava agora na corona crise, no coronavírus, no meio da pandemia, é como se livrar desse problema. Como se cuidar. Então lá, usar álcool em gel. Será que cloroquina funciona? São as coisas que as pessoas perguntam. Mas fora isso, uma das coisas que está afetando muito as pessoas é a questão psicológica. Tem muita gente que está ficando com
ansiedade, depressão. Então, um dos conteúdos que eu faria, se fosse vocês, para postar na tua timeline, no teu perfil pessoal, seria falar sobre como equilibrar. Vai falar de fazer meditação, essas coisas. Provavelmente você teria muito acesso. Proteja a mídia com antecedência. O que é isso? Você se preparar. Prepare uma agenda, um cronograma lá e você consegue fazer vários tipos de postagem. 3 coisas muito importantes que você tem que saber nesse meio. Insensibilidade custa caro. Tome cuidado. Se você ficar postando só produto ou falando só de você, você vai ter um grande problema. Porque as pessoas vão ver que você só quer o dinheiro dela. E como eu falei, está mudando a cultura. A cultura das pessoas aqui no Brasil está mudando. Elas não estão aceitando coisas que até o coronavírus, elas não aceitavam. Eu brinquei ontem num bate-papo com o Hertz que nós chegamos num outro momento histórico. Tem um ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vamos ter um outro agora para o mercado, para o marketing. O que é esse ACDC? Antes do coronavírus e depois do coronavírus. Que é o quê? As pessoas não aceitam mais insensibilidade. Então, se você não falar sobre coisas boas, não levar conteúdo atraente, não levar conteúdo relevante para as pessoas, com certeza você vai ter um problema. E eu vou dar um parênteses aqui, abrir um parênteses. No final aqui, eu vou criar um grupo do WhatsApp e eu vou dar um curso para vocês que eu paguei e eu vou oferecer eles para vocês nesse grupo. Não é para vocês passar para outra pessoa. Eu vou dar um curso de copywriter para vocês. O que é a copy? São cartas de venda. É você escrever de uma forma que convença. É usar o storytelling. Então eu vou fazer isso para vocês, tá? Outro ponto dessas coisas importantes. Não seja alheio à realidade. O que é isso? Não viaje na maionese. Por quê? Se você ficar postando as coisas como se nada tivesse acontecido, você vai ter um problema. Eu tenho uma empresa que eu seguia, que era de viagem. E o que ela falava? Ela só falava de lugares bonitos. Agora, no meio do coronavírus, o que ela está fazendo? Ela está falando como se nada acontecesse. Como se amanhã eu fosse viajar. E ela está focada só na venda. O que aconteceu? Muito dislike, muita pessoa descurtindo. Por que estão descurtindo? Porque ela está alheia da realidade. Ela não está vendo os problemas das pessoas. E com isso, o que acontece? Você perde a credibilidade. E o principal para vocês da área de comunicação, adeque gastos com publicidade. Eu investia X. Eu investia Y. Uma das coisas que as pessoas vão ter que entender é que esse pacote publicitário é muito importante. Às vezes, as pessoas não querem pagar um jornalista para escrever um texto. Fazer um texto sobre uma empresa dela. Não quer o publicitário. E se ela não adequar os gastos com publicidade e não colocar... nesse momento, eu acho que tinha que investir mais em marketing, em publicidade. Por quê? Para ficar mais fácil chegar até as pessoas. E quem não está fazendo isso está tendo um pouco de problema. Então, são algumas coisas que eu gostaria de ter falado para vocês. Tem muita coisa que eu gostaria de falar que eu não consigo falar hoje. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo esse grupo. E se vocês estiverem com algumas dúvidas, curiosidades lá sobre o dia a dia do trabalho, eu vou estar postando por um tempo. Outra coisa, eu vou estar respondendo, eu acho que esse é o meu último slide. Uma das coisas que eu vou estar fazendo agora, se vocês quiserem estar mandando perguntas, aí o Hertz quiser fazer as perguntas para mim, eu posso estar fazendo também, beleza? Então, se vocês que tiverem alguma dúvida, até porque eu tenho algumas outras coisas que eu posso passar ali falando no ao vivo, né, sem o slide, se vocês tiverem alguma coisa, pode passar ali no grupo ali, que daí eu vou conversando com vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Nós temos uma pergunta aqui já, Elias. Uma pergunta da Mila. Pode falar. Mila Naves, ela pergunta assim, Elias, você acha que pós-pandemia existirão mais chances de investidores para collabs, laboratórios criativos e também chances de estudos sobre essa perspectiva? Com certeza. Eu acho que vai ser uma das grandes sacadas aí das novas startups aí, é focar ainda mais na questão de comunicação.
eu tenho uma, putz, esqueci o nome dela agora, mas depois eu passo para vocês. Eu falo que tem que falar a verdade, então eu esqueci. Eu vi uma que está falando sobre isso, que ela tá em Florianópolis. O que é que eles fizeram? Eles criaram um QR Code para que as pessoas comuniquem se viu alguma pessoa, se teve contato com pessoas que está positivada. Só que nisso eles estão trabalhando muita coisa criativa. Então eles estão mandando comunicação, mudando a forma da comunicação. Então, assim, eu acredito que os coworkings vão virar muito isso, tá? Muito essa questão de criatividade. Trabalhar a questão criativa. Tenho quase certeza disso. Posso estar muito errado, mas tenho quase certeza que vai ser o grande pulo do mercado. Uma coisa que é interessante, Elias, a gente falar, o marketing 3.0, ele bate na tecla, né, de que uma marca ela tem que ter cultura, ela tem que ter uma certa, ela tem que ser humanizada, ela tem que ter espiritualidade. Como é que você vê isso? Como que esse processo? Você, num dos slides, você comenta que não pode ser alheia, a marca, a empresa, não pode ser alheia à realidade e também ela não pode ser insensível. Isso faz parte, então, dessa espiritualidade da marca, dessa humanização da marca? Com certeza. Uma das marcas que eu gosto, eu sempre falo, eu não tenho uma camiseta deles, mas eu prometo que eu vou comprar. É da Reserva, que é uma marca brasileira, né? É uma marca brasileira, e eles trabalham muito isso. E se uma marca hoje, se ela não passar alguma coisa, não passar como que eu poderia falar? Se ela não passar uma história, se ela não passar uma verdade, ela vai ter problema. Provavelmente ela tende a acabar cedo, se ela não tiver esse espírito dela. Tipo, eu tenho acompanhado algumas outras marcas que eles estão trabalhando muito essa questão da obra. Tipo, vamos pro Cortella. Qual é a obra da empresa? Qual é a tua obra? Qual é a obra da tua marca? O que você está querendo para o futuro? Se você não tiver isso muito bem instalado, impregnado na tua marca, provavelmente você vai ter problema. Qual é o seu propósito, né? Bem propósito. Né? Bem questão de propósito. E uma outra questão também. Até gostaria de saber um pouco da tua opinião. Quando a gente vê propaganda de banco, né, pelo menos as propagandas, as campanhas de bancos que eu tenho acompanhado desde quando começou a crise, né, a pandemia, eu tenho uma sensação que propaganda de banco, cara, é uma coisa tão enganosa, cara. E aí, por quê? Tá? Porque, assim, primeiro, se você, sei lá, o banco fala assim, estamos aqui para te ajudar. Se você for empresário, eu conheço amigos, tenho amigos empresários e tenho colegas que assessoram empresas que, quando foi procurar o banco conforme a propaganda, chegou lá e não emprestou dinheiro. O empréstimo de dinheiro, o crédito para essas empresas que estão precisando, as pequenas, as microempresas, é mínimo, é ínfimo, né, no Brasil. Então eu vejo que é uma propaganda enganosa. E por outro lado, eu não sei, eu tenho a sensação, eu gostei dessa ideia da insensibilidade da marca. Eu tenho a sensação de que o banco todos os bancos fazendo essa propaganda sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre vai passar. Eu tenho a sensação, sabe, aquela campanha de Copa do Mundo, quando vem a Copa, todo mundo começa a fazer propaganda com Copa. Agora eu tenho a impressão, como que uma marca ela consegue ter uma estratégia interessante e que ela não fique pedante, não fique no sentido assim de, nossa, estou aproveitando o momento porque agora o momento é falar de coronavírus. Não é só falar, você tem que ter atitude, você tem que ter uma performance na comunidade, na sociedade. Você não pode só aparecer, você tem que ser aquilo que você está falando. Como você falou, uma verdade, né? Então, como é que você vê essas coisas, cara? É só eu que fico intrigado com campanha de banco, que parece a maior falciane para mim, cara. Isso, eu vou te falar assim, é uma das maiores mentiras que existem, é isso. Tipo, tentar vender o que não é. Então, quando a gente fala ali, eu falo ali que a insensibilidade da marca é bem essa verdade. Não é por acaso que as empresas que mais crescem hoje no mundo é Nubank, o Banco Inter. Eles estão crescendo por quê? Porque eles te falam, não vou te cobrar taxa, eles não te cobram. Ótimo. Então,
Ah, você vai deixar o teu dinheiro aqui, mas teu dinheiro vai render mais do que a poupança. Verdade? Tá falando a verdade. Eu tô fazendo isso. Essa da Copa do Mundo é muito clichêzona, mas é a mais gostosa. Por quê? Todo mundo unido. Porra, unido, unido, sei lá, não tá unido. Eu tenho falado muito com as pessoas que convivem comigo, a gente fala, os coaches, né? É coisinha de coach, né? É verdade. Tá escrito aqui, ó, chega de desculpas. Por quê? A gente dá desculpa demais para mudar de vida, para mudar o cenário, para mudar de carreira. Tem muita gente que tá fazendo o curso com você lá, que tá estudando comunicação, que ele não quer mais isso. Ele não quer. Ele entrou lá, passei na federal, estudei pra caramba, só que eu não quero isso. Não espera chegar ao final da faculdade para saber que você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta. Vai lá e troca de curso. Tem um negócio que dá para trocar lá na faculdade, né? Sim. Então, troca, cara. Não fica tendo uma vida sem sentido. Não minta para você, porque depois você vai mentir pro teu cliente. Exato. Aí você mente para você e você vai mentir pro outro. Aí depois você... eu não consigo... Um outro exemplo, eu vou acordar na segunda-feira pensando na sexta. Cara, cai fora. Tipo, se você quiser, eu fico a noite toda aqui conversando. Porque eu gosto disso, eu gosto de marketing. Eu descobri o que corre na veia. Ótimo. Então eu fico aqui. Mas eu já descobri isso lá atrás. Quando eu lembro, o Clóvis de Barros Filho fala que quando ele sobe a primeira vez lá para apresentar um trabalho, quando ele pisa num palco, ele falou assim, cara, eu não vou mais sair daqui. É mais ou menos isso. Quando eu fui fazer o Jefferson Tuani, eu nunca lembro o sobrenome dele. Ele foi um dos palestrantes ali, teve uma troca ali nesse evento de vocês. Ele foi meu professor. E ele deu o primeiro trabalho dele, ele cobrou lá que tinha que criar um monte de coisa e tal, não sei o que, os slides tinham que ser fera. Se você não der valor para esses momentos da faculdade, para você ser diferente, se você estiver fazendo por fazer, repensa enquanto é tempo. Claro. E se você não fizer com tesão, enquanto está na faculdade, provavelmente você vai ser mais um no mercado. E tem muita gente medíocre no mercado. Então, assim, a gente vem aprendendo algumas coisas no dia a dia que tem que fazer diferença lá fora. E quando eu falei ali que eu vou fazer uma receita de bolo para que o aluno de comunicação saia melhor do que entrou e que ele já procure um emprego. Tipo, eu quero um estágio daqui 6 meses. Primeira coisa que você vai fazer, você vai parar, você vai criar um perfil teu, uma página tua do Facebook, você vai criar um Instagram profissional, criador de conteúdo, e vai criar um WhatsApp Business. Você vai criar essas 3 coisas. E você vai pegar um livro. Um exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Isso aqui é a Bíblia de Vendas. Isso aqui é a Bíblia de Vendas que eu uso muito. O que vai acontecer? O professor lá, o Hertz, falou, eu quero que vocês leiam essa semana, aquele job de uma semana, né? Você vai pegar essa semana, você vai ter que fazer um resumo. Cara, faça um resumo por dia. E no lugar de ir lá entregar para o professor só, você vai pegar o primeiro capítulo e vai resumir ele, vai transformar ele num post. Você vai transformar ele num post e o que você vai fazer nesse post? Você vai lá e vai falar o que você pensou. Qual é a essência daquele capítulo? E vai postar lá. Elias, eu não estou criando ainda. Tira uma foto da capa do capítulo e fala, cara, aprendi isso. Segundo capítulo, terceiro capítulo. O livro tem 20 capítulos, você já tem 20 posts. Elias, mas se eu ficar fazendo só isso, cara, aí você vai lá, eu tenho foto, vocês vão ver lá, me sigam lá por sinal, Elias Teixeira 7. Aí você vai ver lá, eu posto foto da minha gatinha que tá andando aqui, eu posto foto de coisa nada a ver. Eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, eu vou lá, escrevo uma hashtag, que nem eu fiz lá, vai passar. Tudo é postagem. Você tem que colocar ali na tua rede social o que você é de verdade. Elias, tem que ser consistente. Tem. Ser consistente é postar todo dia? Talvez. Você tem que postar o que é verdade para você. Elias, você como profissional de marketing digital,
você tem quantos seguidores? Falei ontem pro Hertz. Até um mês atrás, eu tinha 947 seguidores no Instagram. E eu não usava muito Instagram. Até que minha namorada, Juliana, chegou e falou, você tem que cuidar das suas redes sociais. Aí eu falei, beleza, eu vou cuidar das minhas redes sociais. Mas não cuidava. Até que eu fui atender um prospecto lá, uma futura cliente, e ela chegou e falou bem assim pra mim, quantos seguidores você tem para cuidar da minha página? Eu falei, eu tenho pouco, 947. Aí falei com ela, tal, expliquei. Aí, só que assim, esses 947 interagiam muito comigo. Então, assim, a minha audiência falava bem comigo. Não é quanto você tem, é quanto eles interagem com você. Não adianta você ter 100 mil pessoas te seguindo e 10 delas te comprarem teu produto. Então, assim, quando você fala a tua verdade lá e você coloca no mercado, facilita a tua vida. Aí eu cheguei lá e falei pra ela, então beleza, já que ela me desafiou e eu gosto de desafio, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou crescer meus números, aí fiz lá um mês com ela, e se eu chegasse no final, eu falei que até o final do mês eu ia chegar em 3 mil. Se não chegasse até o final do mês e não tivesse os 3 mil, ela não precisava me pagar. Aí beleza. Aí deu certo lá, tô com 3 mil e pouquinho, agora, só que agora eu quero chegar em 10 mil lá, porque agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre critiquei. O quê? Eu vou me inscrever no Big Brother. Cara. Eu vou me inscrever no Big Brother. Mas é muito engraçado, cara. Eu sou fã do Big Brother e os alunos sabem porque eu sigo, porque eu trabalho com a disciplina de psicologia do consumidor. Cara, e que momento que você consegue colocar num laboratório ratos humanos para você fazer teste de comportamento, de política, de tudo que você possa imaginar, de relações humanas, de entender o ser humano, de confinamento. Cara, é o único momento que existe aí um laboratório de humano, né? Para a gente, ainda mais na cultura de massa. E entra ano, sai ano, a Globo, né? A emissora, ela sempre ganha muito dinheiro com o Big Brother, continua. Cresce, né? Este ano foi um ano atípico, né? Eu achei que foi interessante. A audiência, claro, estava todo mundo dentro de casa, aumentou a audiência do Big Brother. Sim. E, claro, todo mundo em isolamento social, olhar para o Big Brother, as pessoas podendo se abraçar, fazer festa, aglomeração na televisão. Né? Cara, é quase uma meditação, foi, né? Quase uma espécie de válvula de escape, né? Da sociedade ali naquele momento. Então, esse ano foi bastante diferente. Foi uma coisa, assim, muito, de fato... Muito eu não fazia. Eu não... Todo ano eu sigo o Big Brother, cara. E eu tenho uns amigos ali, né? Tipo, até falei com você ontem, eu tenho um amigo que o cara virou meu amigo, que é o trompetista aí do Faustão, tal, o Azeitona, que é meu brother, provavelmente vai estar olhando aí. E eu brinquei com ele que eu vou fazer, né? Eu falei, dá uma mãozinha lá. Ele falou, não é bem assim não, cara. Só que uma das coisas que eu gostei, na verdade, coisa da Juliana, né? Coisa da minha namorada. Ela falou bem assim pra mim, se inscreve lá. Olha o tanto de gente que sai de lá e fica milionário só com postagens. Ela é verdade que um post que a pessoa faz ganha 65 mil? Eu falei, é verdade. E por que você não faz isso? Você adora uma câmera, você adora aparecer, e não sei o que, tal. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí ela só fez um acordo comigo. Ela falou bem assim, só que vai assinar um contrato, se você me trair, você perde tudo. Então tem que tomar cuidado. Não, já era. Então, assim, o que acontece? Postou. Cara, posta quem você é. Exato. A gente tem uma vantagem, a galera de publicidade aí, a gente tem uma vantagem que a gente pode ser excêntrico na área da comunicação. Nós podemos ser a gente. Uma pessoa, um advogado. Eu tenho uns amigos advogados que o cara tem que andar todo de terno, mas ele odeia terno, cara. O cara odeia terno. A maior alegria dele é chegar no final de semana, tirar tudo lá e ficar louco. Então, assim, mas o que ele faz? Ele é um ótimo advogado. O que a gente tem a vantagem? A gente pode trabalhar de bermuda. Tem agência aí que os caras deixam até o cara beber. Não vou falar a agência que eu trabalhei. O cara deixa a gente beber, cara. A gente tá com bloqueio criativo? Vai tomar um uísque lá atrás, lá, que tem um pomar, cara. Pô, maravilhoso lugar, cara. Quando que... Pô, comunicação é tudo hoje. Sempre foi tudo.
A diferença é que agora está sendo muito valorizada nesse momento de crise. E uma das coisas que eu vi muito legal, assim, uma visão que eu tenho eu acho que o coronavírus veio para colocar a casa em ordem. Tava muito bagunçado o mundo. O coronavírus veio, deu uns tapas na gente, falou: seus meninos, porque tem menino que tá fazendo festa, né? Ele veio, colocou a gente no mundo, assim, deu uns tapas na gente e falou: ei, como diz minha avó, tome ciência, se vira, mano. Coloca a cabeça no lugar. E as empresas começaram a sentir isso. As instituições começaram a sentir isso. E eu falo mais. Eu estava receoso de voltar para o meio político. Eu não queria. Quando eu aceitei a proposta de voltar para o meio político, eu volto bem no meio do boom, né, no meio da loucura, do caos. Caramba. Só que eu vi uma coisa. Todo mundo queria privatizar tudo. Privatiza isso, privatiza aquilo, quebra tudo aí. Ah, não, vamos fechar tudo. Vamos fechar tudo. Aí já vão falar que eu sou que eu sou esquerda já. Mas o que aconteceu? Que nem eu falei lá, eu não sou nem direita e nem esquerda, eu sou o que cai pra dentro. Né? Então, cara, a gente tem que ter certeza das coisas que estão acontecendo. E uma delas, nunca o SUS foi tão bem falado. O mundo começou a olhar de um jeito diferente. Por quê? Por quê? Para o governo. O Estado voltou a tomar conta. Por quê? É obrigação do Estado. Cara, podem falar o que for. Minha mãe mora nos Estados Unidos. Minha mãe mora lá. Se ela precisar de um médico lá, é uma facada. E aqui, a gente fala tão mal. A gente fala muito mal do que é nosso. E eu tenho certeza que nós, comunicadores, nós temos obrigação de defender o nosso país. Mas não defender partidariamente, não defender por causa de mitos por aí, mitos que falam aí. Cara, eu sou a favor da política. Eu sou contra a politicagem. Politicagem não vai dar certo. Sempre, né? Sempre. Mas o que a gente tem que fazer? Cara, você é aluno. Cria teu canal e fala a tua verdade. O que você está aprendendo na Universidade Federal do Paraná? O que você está aprendendo com o Hertz? O que você está aprendendo com a Letícia? O que você está aprendendo com outro professor que você gosta? Cara, cria um post. Tem uma aula. Ah, outra coisa lá. Teve uma aula de neurociência, neuromarketing, Do que você dá aula, Hertz? Psicologia do consumidor, antropologia do consumo. Psicologia do consumidor. Criação publicitária. Ó, psicologia do consumo. Cara, depois de toda a aula, faz um post lá e fala o que você aprendeu naquele dia. Eu tenho certeza. Outra coisa, quando você for pedir emprego numa agência, num jornal, eles vão olhar suas redes sociais. E se você tiver lá fotinha com Budweiser, assim, ó, isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você falar o que você pensa. O que vai te ajudar é você falar a tua verdade. Pô, eu aprendi isso nessa aula. O que o cara vai olhar? Vamos dizer que eu vou contratar você lá numa agência que eu tô trabalhando. Entrou um menino esses dias, o menino tá trabalhando com a gente, o Gustavo. Ele trabalhava na Sanepar, cara. Ele era saque da Sanepar. Caramba. Por uma agência. Imagine o cara que apanhava, cara. Só que ele aprendeu tanto lá, que se ele postar isso hoje, com certeza ele vai ser chamado para um outro emprego. Por quê? Porque ele fala a verdade dele. Então, assim, cara, coloca o que acontece no teu dia a dia. Aí, Elias, mas se eu postar 10 vezes por dia, cara, faz um post padrão no feed e faz story. Faz os stories. Eu vou começar a postar mais agora. Eu vou postar mais vezes no meu feed. De volta, né? Ainda mais que tá querendo ir pro Big Brother, né? Então... tem estratégia. Por isso que eu tenho que chegar em 10 mil agora. Eu tô querendo chegar até uns 30 mil seguidores aí. Me ajudem, compartilhem. Fala, ajuda o Elias. Hashtag Elias no BBB. Aí me ajuda, velho. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que é possível fazer. Posta todo dia. Mas, postou, tá comendo? Beleza. Cara, você vai falar sobre... Você tem o objetivo de ter uma página sobre saúde? Cara, posta o teu treino, posta as tuas coisas. Posta o que você gosta.
Aí, Elias, mas tem que ser nicho. Não, esquece essa coisa aí. Pip, esquece isso daí. Posta o que você acredita. Eu sou formado em marketing e todo mundo fala assim, coach não vale nada. Eu sou coach, cara. Eu me formei e sou coach. Eu falo que os pastores acabaram com a profissão de coach. É verdade. Já falaram para mim que coach é pastor de ateu, hein? É uma boa terminologia. Não, mas brincadeira. O que acontece? Eu sou mesmo, cara. O que é isso? Mas eu sou coach de mim mesmo. Eu estou aprendendo comigo com essas estratégias. Eu comecei a mudar algumas atitudes no meu dia a dia. Cara, eu sou meio louco. Eu trabalhei em jornal, passei em concurso da PM, fiz um monte de cagada na minha vida já. Só que isso é passado, cara. Acabou, ficou lá no passado. Quem sou eu daqui para frente? O que eu vou começar a postar no meu dia a dia? E a melhor forma de você falar de você mesmo hoje é na rede social. Sim. Porque você posta só teu lado bom. Se você quiser. Eu já trabalhei em funerária, no marketing de funerária. Porra! Marketing de funerária deve ser coisa louca. Eu já trabalhei no marketing da Associação de Pais e Amigos, a PAI, também já trabalhei. Você é mais louco que eu. Então, trabalhei com teatro infantil, trabalhei como barman eu não sei, bom, não sei se esse horário eu posso falar, né? Bom, enfim, fui barman da noite, né? Eu fui promotor de festa rave. Olha só, cara. Fui promotor. E foi aí que eu comecei a mexer com a mais área de comunicação. Por quê? Eu tinha um problema muito sério com o pessoal que fazia criação. Porque normalmente eles estavam fazendo outras coisas e aí você tem as prioridades. Tipo, quem paga mais, tem mais atenção. Que é normal. Só que eu não entendi isso lá. Aí eu fui aprender algumas coisas. Então eu aprendi a fazer um pouco de criação ali, aprendi a escrever um pouco melhor. Sempre escrevi bem, né? Dizem, mas eu escrevia um pouco bem. Aí eu, cara, vou melhorar isso. E eu comecei a virar mais generalista. Eu comecei a virar um exército de um homem só para acabar com as minhas necessidades. Porque eu precisava, aquilo me ajudava bastante. Então, assim, aí eu fui trabalhar em festa rave, trabalhei com uns caras loucos aí na vida. Eu fui redator de horóscopo, cara. Então... no primeiro estágio, redator de horóscopo, tá? Numa revista em São Paulo. Eu trabalhei no jornal que eu fazia essa parte. Mas daí tinha um amigo meu, não vou falar que é o André, ele fazia o seguinte, ele ia lá no horóscopo canino e colocava lá. Era muita sujeira. Mas assim, tem umas doideiras que acontecia lá nessa vida. Então assim, tem um monte de coisa. Você pode fazer um outro mercado, cara. Eu quero fazer uma página, dar resultado para ganhar valor publicitário, para colocar os posts. Pô, se você tem um cachorrinho e gosta do teu bicho, fala do teu bichinho, cara. Sim. O mercado hoje está muito mais fácil. Para quem é sério. Se você trabalhar de uma forma verdadeira, se você colocar a tua verdade lá, não tem quem segure. Não vá falar. Hoje eu tive um problema com uma pessoa, inclusive até discuti aqui com uns amigos meus viram, tem uma mulher que foi fazer uma divulgação que ela estava fazendo o nome do curso dela, Quero Ser Magra. Quero ser magra. Aí, 21 dias. Aí eu fui ver a imagem dela, não era muito, sabe? Uma pessoa aqui da região de Curitiba aqui. Aí, cara, eu falei, puta, não vai vender. Aí deu maior treta lá, porque o pessoal comentando, eu falei pra ela. Eu falei, cara, cuidado com o que você faz, tá? Ela brigou comigo lá. Mas assim, não tem. Fala o que você pensa, fala o que você gosta de fazer. Independente do que vão pensar de você. Hater é a melhor forma de você ter um lover depois. Aí, ó, tá vendo? Bom, são 20 horas e 5 minutos. Temos que terminar a nossa web palestra. Elias, foi uma delícia ver você falar e contar várias histórias, que isso é importante. Eu acho que a gente que é profissional, veio do mercado, está na academia, acho que história de vida a gente tem que ter mesmo. Né? E você é um rapaz jovem, quantos anos você tem, Elias? Não sou tão jovem não, a carinha tá ajudando. Tem 38. 38? Aham, cara. Caramba, cara, eu dava uns 25 anos pra você, filho. Oh, glória! Glória! Ei, mas dizem que a cor da madeira ajuda. Isso é bom. Então, mas continua jovem ainda, está no mercado, então essa experiência, essas histórias, acho que faz a formação do profissional.
Eu acho que quando você tem várias realidades que você enfrentou, vários empregos, tudo isso forma a gente muito bem para a vida profissional e a vida pessoal mesmo, para encarar a vida como ser humano. Então, acho que é bem legal, cara. Legal a tua contribuição. Vai ficar aqui registrado, tá? Porra, bacana. Você vai receber um certificado de ter participado aqui da web palestra. Então, fique Agora tranquilo. certificado. Então, cara, então mais um para tua coleção aí. Cara, fico muito agradecido por você ter participado, por você estar aqui com a gente e encerrado, né? Fechado com chave de ouro. Legal. Primeira temporada das web palestras que a gente está aqui no Floresta Delivery fazendo, realizando, produzindo sempre muito conhecimento para os alunos, né? Essa troca é importante. E vai ficar registrado aqui na página para sempre, né? É o nosso repositório hoje. Legal. E, com certeza, agora que a gente está desenvolvendo disciplinas à distância, etc., a gente vai indicar. Eu vou indicar a tua live na minha disciplina, que tem tudo a ver. Né? É nóis. Quero agradecer a Universidade Federal, através da tua pessoa, né? Hertz Wendel. A história do Faustão é a melhor que tem. Então, cara, o Faustão é meu amigo, né? Ele vira e mexe no domingo, ele manda abraço para mim. Agora eu não sei como tá, porque não tá tendo mais produção. Esse ano ninguém mandou abraço para mim na televisão. Então, quero agradecer a Universidade Federal do Paraná. Eu brinco com a minha mãe, eu fui dar uma palestra uma vez aí. Eu falo que eu não dei aula, mas já dei palestra na Federal. Eu não estudei na Federal, não dei aula, mas já fui dar uma palestra. Então, já tive um pezinho na Federal. Então, assim, se eu puder dar um recado para vocês da área de comunicação para fechar, cara, aproveita esse momento de estudante, de universitário, para criar a tua trajetória. Então, posta o que você está fazendo, posta que está na faculdade, posta o tempo todo e posta a tua verdade. O mercado está esperando pessoas que se posicionem. Não importa qual é a tua posição. Eu vou defender o direito de você se posicionar o resto da vida. Mas eu até brinco. E tem um cara aqui que eu falei, sigam, Pablo Marçal. Ele fala que ele não respeita quem não dá resultado. Aí o cara fala, pô, mas não dá resultado bom. Não dá resultado. Resultado bom, positivo ou negativo é resultado. O que você não pode é não fazer nada. Exato. Então aproveita esse momento. Cara, vocês estão numa Universidade Federal do Paraná. Fala que você tá aí, cara. E vem aqui pra fora. Tipo, vou usar o negócio do Big Brother. Vem aqui pra fora, cara. Vem fazer a diferença aqui no mercado. Quem já tá no mercado, melhora, eleva a barreira ali, eleva o sarrafo. Vamos fazer a diferença no mercado. A gente tem que fazer a comunicação do Brasil ser ainda melhor do que já é. Porque é muito bem vista fora. A gente só não dá valor para nós. Beleza? Então, obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês na Federal. Pretendo, vamos virar amigo, vamos trocar bastante ideia sobre livros e outras coisas. E que a gente se encontre logo aí, ok? Abraço, galera. Outra coisa, eu vou postar o link lá para entrar no grupo e eu vou dar o curso de copywriter para vocês. Beleza? Ótimo. E como que as pessoas, só para finalizar, como que as pessoas entram em contato com você? Como que elas te acham? No Instagram, no Facebook? E fala mais um pouquinho de como que você vai fazer esse sorteio aí do curso. Não, eu vou postar ali o link, eu vou criar um grupo agora e vou mandar o link. Tiver lá dentro, eu vou postar lá dentro o material. É só baixar daí. Ótimo. Só que eu vou postar só amanhã no mesmo horário da palestra. Perfeito. Então entra lá. Eu não vou falar qual é o curso, porque senão os caras podem brigar comigo. Ou você vai dar o curso. Mas eu tenho a licença dele. Eu vou fazer tipo um resumão lá. O que importa dos 4 cursos que tem. E vou colocar para vocês lá. Tem muita coisa sobre... Tipo, é muita técnicazinha para Facebook, para Instagram, para WhatsApp Business. Tem muita coisa legal de copy para vocês lá. Beleza? Perfeito. Então, Elias Teixeira, T-E-X-E-I-R-A. É Teixeira. Teixeira 7. Só colocar lá, @Elias Teixeira 7. Beleza? Beleza. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Tamo junto, precisou. E como diz um parceiro nosso aí, vai cuidar da sua vida. Vamos fazer a diferença na vida dos outros. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado, então. Abraço. Tchau, tchau, Elias. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera.
Gente, então esse foi o Elias Teixeira, da Prefeitura de Araucária, social media da Prefeitura, e com isso nós encerramos em chave de ouro o nosso Web Palestras Deliveries. E essa primeira temporada foi bastante interessante estar com vocês, e agora a gente volta em agosto e temos novidades. Então, em breve, né, mais coisas diferentes e um outro formato a partir de agosto. Então, muito obrigado por ter participado com a gente aqui, né? Sempre, toda quinta-feira à noite. Então, um grande abraço a todos e a todas. E a gente volta a se ver em agosto. Grande abraço. Beijo.